Enquanto ainda costura alianças para definir o posto de vice em sua chapa presidencial, Flávio Bolsonaro já tomou uma decisão sobre outro tema estratégico da disputa eleitoral: a ida aos debates em rádio e TV, que já tem uma primeira rodada marcada para o dia 23 de agosto, próximo mês, na Band. Enquanto ainda costura alianças para definir o posto de vice em sua chapa presidencial, Flávio Bolsonaro já tomou uma decisão sobre outro tema estratégico da disputa eleitoral: a ida aos debates em rádio e TV, que já tem uma primeira rodada marcada para o dia 23 de agosto, próximo mês, na Band. Segundo informações do jornal O Globo, chamado Núcleo Duro da campanha de Flávio. Só núcleo duro. Que núcleo duro? Se tem núcleo essa campanha, eles têm que ser destituídos. Porque a célula não faria mitose a depender desse núcleo. Né? Só se for um núcleo aloprado, núcleo maluco. Porque a campanha do Lula estagnou. O candidato Flávio, ou pré-candidato, agora já candidato, você já pode falar que é candidato, nessa loucura de lei eleitoral que não serve pra porra nenhuma também. Com o Lula estagnado, ele tinha chance de estar surfando agora um momento belo de campanha, apesar de todos os pesares. Mas não tem núcleo duro. Mas esse núcleo duro, aí eu não sei se esse povo quer atrapalhar ou ajudar. Mas esse núcleo duro, que dizem, né, o Globo, o núcleo duro da campanha do Flávio, decidiu que ele só vai aos debates em que a participação de Lula for confirmada. Se Lula for, Flávio vai. Nesse primeiro debate, a Band aguarda a presença tanto de Flávio quanto de Lula, que, já que essas duas campanhas participaram de reuniões preparatórias e concordaram com as regras. Mas isso não quer dizer que ele vai ou não também. Né? A decisão da campanha de Flávio levou em conta o fato de haver múltiplas candidaturas de direita na disputa do primeiro turno, num contexto em que todas as pesquisas mostram que o mais provável é que haverá segundo turno entre Flávio e Lula. O time de Flávio também avaliou que não existe nesse pleito um candidato de perfil mais moderado, como Simone Tebet e Henrique Meirelles nas eleições presidenciais de 2022 e 2018, e que com Zema, Renan e Caiado vai ser difícil criar um diálogo que ajude a atrair o eleitor indeciso para a candidatura do PL. É claro, só faltava ele ter... aí também é uma conversa de vedete, né? Você vai num debate para o Caiado, o Zema e o Renan Santos fazerem... Aí você também quer demais. É uma boa estratégia? Se o Lula não vai, eu não vou. Eu acho joia. Porque você evita de se desgastar. A gente sabe que o Flávio não é bom de resposta. Então não vá. Agora, se o Lula falar que vai, aí o Flávio vai. Aí o Flávio chega no estúdio, aí vem o assessor e fala: o Lula não vem mais. Aí ele vai falar: eu vou sair? Como é que vai ficar isso aí, Eduardo? Fica bonito? Difícil, Pavinato. Porque a gente sabe que essa forma sorrateira dos marxistas, eu não duvido. Você fala com um tom de... mais sorrateira é a tática da Renata Sorrá? Ela é sorrateira. Mas a questão central é justamente essa. Eu não duvido que eles adotem essa estratégia. Né? Eu concordo também que o Flávio não deve ir. Afinal de contas, o candidato à reeleição, ele tem que ir para ser confrontado, né? Para ter a contraposição ali. O embate das ideias, o questionamento da condução da administração atual. Então, o candidato à reeleição que tinha obrigação de ir aos debates vai ficar lá, aquele chá de comadre, aí começa um a atacar o outro para tentar crescer nas pesquisas, é difícil, você só vai desgastar mesmo, eu concordo. Na imagem, ainda mais tendo em vista as declarações recentes do Ronaldo Caiado e também do Romeu Zema, né? Que ele falou, não... Primeiro se precipitou lá naquela situação. Depois ele fala, se votar em Flávio é beneficiar Lula. Então ele já fechou. E agora anuncia, eventualmente, o Joaquim Barbosa para ser vice, cogitando na composição de uma chapa. O quê? O Caiado está querendo levar o Joaquim Barbosa como Caiado. vice. O Caiado? O Caiado. O Kassab não quer mais ser vice. O Kassab é o Kassab. O Kassab, é o Kassab. Então aí você fica nessa situação. Para mim ele está correto em não ir, exceto se o Lula for, mas corre esse risco mesmo dessa estratégia sorrateira dos marxistas. Olha, eu acho sinceramente, Eduardo e Segré, que no primeiro turno
não convém ao Flávio ir em nenhum debate. Em primeiro lugar, por quê? São altas as probabilidades do Lula não comparecer, mesmo dizendo que vai comparecer. Se o Lula não comparecer, todo mundo vai centrar fogo no Flávio. Sim. Porque nós temos 3 pessoas aos quais não interessa debaterem entre si, mas interessa usarem o Flávio como escada para melhorarem um pouco a sua situação e se tornarem mais competitivos para qualquer outra coisa nas eleições de daqui a 2 anos, as eleições municipais. Bom, se o Flávio não for e for o Lula, o cenário é ideal, porque é um débil mental conversando com 3 pessoas que sabem debater. Porque diferentemente, então não fala, com todo respeito ao padre Kelman, né? Com todo respeito a Cabo Daciolo, nós não temos esse outro, não temos esse perfil de candidato que vai no debate. O Caiado é puta véia da política. E não tá embargado pelo álcool igual o Lula. O Romeu Zema é um cara bom de negócio. Um mineiro bom de negócio. E o Renan é assustadoramente inteligente. Isso não é necessariamente um elogio. Então vai ser um ambiente ruim para o Lula. Então os 3 vão poder concorrer entre si na qualidade de quem ataca melhor o Lula. Agora eu não vejo o cenário para o Flávio que seria interessante tê-lo com esses 3 outros debatedores que certamente vão ter mais liberdade para debater com ele do que ele terá para perguntar e até mesmo para responder aos outros. Porque vale lembrar, né, ele ainda está sob a mira do Supremo Tribunal Federal, né, Segredo? Sim. Aí está observando aqui a audiência muito ligada que o Joaquim Barbosa iria com Zema, não com Caiado. Então, desculpa pelo erro para a nossa audiência. Mas uma coisa que... Espera só um segundo. Hoje me falaram assim, nós vamos fazer uma entrada especial. Tá ok, pode organizar. Agora me pergunta aqui no ponto, como é que a gente vai fazer? Eu não sei como é que vai fazer. Quem inventou que se vire. Segredo, desculpe. Imagina, quando eu sou empresário, administro empresas, inclusive próprias e de terceiros. Quando você contrata alguém para ocupar um cargo gerencial ou de diretoria, a primeira coisa que você olha é o currículo. Não olhe a sua popularidade, não olhe as suas promessas, porque estamos falando de recursos de empresas privadas que, se der errado, correm o risco de falir. Então, analisemos por um minuto quais são os currículos dos candidatos. Agora, os candidatos. Nós temos o Lula, que é semi-analfabeto, ele não terminou nenhum ensino fundamental. Nós temos o Renan Santos, que tem ensino médio. Ele não fez curso superior, mesmo sendo uma pessoa muito inteligente. Ele foi meu colega de faculdade. Mas ele se formou? Ele abdicou da faculdade. Ele então, abriu mão. Tudo bem, mas abrir mão não te leva a ser isso. Pode ser inteligente, mas ele não se formou, não tem curso superior concluído. Aí nós temos o Caiado, que tem especialidade, é médico, com especialidade como cirurgião de coluna. Ele já foi candidato em 1989, já estamos falando, como bem o Pavinato comentou, uma pessoa de muita experiência. Só que está num colégio eleitoral de 4 milhões de eleitores. Então não acho que vai deslanchar como um candidato firme. E o Zema, que é administrador, ele é muito bom de negócios, e o Flávio, por último, que ele tem inclusive mestrado em políticas públicas, advogado, tem algumas especializações. Então, do ponto de vista do currículo, eu iria ou no Flávio ou no Zema, do ponto de vista do currículo. Mas o problema é que o eleitor não olha isso, não olha a pessoa mais preparada. E esse é um problema que nós estamos padecendo até agora. Pois é, meus queridos. É uma situação complexa essa do Brasil. E a situação mais complexa continua sendo ele. Continua sendo ele. Vou dar uma ideia aqui, Alemão, antes da gente passar para a próxima pauta. Avise a Brasília, né, avise o Teleton lá em Brasília, que nós vamos fazer o intervalo depois dessa pauta. Depois dessa pauta, tá bom? Tá, já? Não tem problema, depois, tá?
Muito obrigado. Ou você tem uma ideia melhor? Então é isso aí. Então vamos lá. Vamos. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo. Não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples. Um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.